Novela Apocalipse, resumo de 12 a 16 de agosto, fim trágico de Luca e a Terceira Guerra Mundial. Nos próximos capítulos da novela Apocalipse da Record, Benjamin Goodman, junto com o cientista Uri, chegam a Jerusalém, capital de Israel. Stefano, o falso profeta do pedaço, e Vitório se preparam para a cerimônia de casamento de Ricardo Montana e Isabela. Adriano Montana tenta alertar Alan Goodman sobre o caráter de Ricardo. Benjamin nota a presença de Soraya e a segue. Benjamin aborda Soraya e mostra a foto de Zoe, a sua amada. Soraya fica nervosa ao reconhecer Zoe. Jamal se aproxima e tenta despistar Benjamin, que o surpreende dizendo saber de toda a verdade. Bárbara recebe a visita de Diogo. Dila e Noah falam sobre as duas testemunhas, Moisés e Elias. Dudu, cara de poeira, presenteia Celeste com um anel de brilhantes. Diogo se declara para a jornalista Bárbara. Susana cobra que Alan enfrente Ricardo e devolva a empresa para Benjamin. Isabela conta para Ricardo tudo que Benjamin lhe contou. Débora e Greta cuidam dos preparativos do casamento. Susana aconselha Isabela a adiar o casamento. No deserto, Benjamin acaba encontrando a sua amada Zoe. No capítulo de segunda-feira, 12 de agosto, Zoe se assusta com a presença de Benjamin e tenta fugir do cientista do pedaço. Benjamin corre atrás dela e diz saber de toda a verdade sobre Ricardo Montana, o anticristo do pedaço. Benjamin diz ter aceitado o Senhor e eles acabam se beijando. Isabela diz para Susana que nada a impedirá de se casar com Ricardo. No acampamento, Uri conversa com Jamão. Benjamin conhece o filho da vizinha. Débora agradece a ajuda de Stefano, o falso profeta. Alan fica constrangido ao ter que explicar a ausência de Benjamin no casamento de Ricardo e Isabela. Tamar estranha o comportamento de Débora. Diante do filho e da mulher amada, Benjamin diz ser o homem mais feliz do mundo. O policial César acaba vendo Natália na igreja. Dylan agradece a presença de Noah. Ângela diz estar arrasada com a fuga do careca malvado do Henrique. O pastor Jonas explica sobre o Apocalipse para a policial Natália. André fica impressionado ao ver Felipe com Estela. Zoe fica satisfeita com as palavras de Uri. No capítulo de terça-feira, 13 de agosto, Débora acaba vendo a Aliera chegando com Luca e tem uma crise de ciúmes contra a rival. Débora e a bruxa da Aliera acabam brigando. Ricardo, o anticristo do pedaço, aparece e chama a atenção de sua própria mãe. O anticristo malvado acaba dando novas instruções para Ariera, a sua assistente amante. Na redação do telejornal, Arthur Pestana, Bárbara e Celeste falam sobre o casamento de Ricardo e Isabela. César e Guto, pai e filho, se tratam com carinho. Osiel e Guido discutem as tradições da cerimônia. Celeste cobra que Chico e Dudu Joga Poeira façam as pazes. Adriana agradece a ajuda que Estela deu a Glória. Susana acaba recebendo tia Tira. No casamento, Alan conduz Isabela até Ricardo. Benjamin planeja planos com Zoe. Stefano celebra o casamento de Ricardo e Isabela. Em Nova York, Dylan e Noah são surpreendidos com um ataque de míssil na cidade. Ricardo se enche de raiva ao saber do ataque. Sabendo do atentado aos Estados Unidos, Ricardo tenta acalmar os convidados no casamento. Em Nova York, as pessoas correm desesperadas diante do ataque de mísseis. No deserto, terroristas irâmicos fazem novos disparos. Em Roma, Ricardo pede para Stefano acalmar os convidados. Mísseis invadem o céu da cidade italiana. Enquanto caminha pelas ruas, Luca é atingido e morre tragicamente. Ricardo se enche de raiva com o ataque. Um míssil acerta a Igreja da Sagrada Luz
o local religioso do falso profeta Estefano. Ricardo conduz os familiares e convidados até um quarto seguro no subsolo de sua mansão. O anticristo se esbraveja, ameaçando os autores dos ataques. Stephanie pede que Ricardo se acalme, pois chegará o momento deles. No deserto, Zoe e Benjamin se assustam com as explosões. No capítulo de quarta-feira, 14 de agosto, em Jerusalém, as pessoas correm desesperadas. Benjamin e Zoe ficam aliviados ao verem que o seu pequeno Davi está bem. Uri fala do poderoso sistema de defesa antimíssil de Israel. Noah se preocupa com os familiares. Ricardo acaba procurando por André Santeiro. O delegado Guido fala sobre uma possível terceira guerra mundial. Guto e César se apavoram com as imagens mostradas na televisão. Arthur Pestana e Bárbara noticiam os ataques. César atualiza o pastor Jonas sobre os atentados. Ricardo diz que chegou a hora de André provar sua lealdade. A governanta Glória acaba orando ao Senhor Deus. Ângela e Laodiceia ficam horrorizadas com todo o ocorrido pelo mundo afora. Melina se preocupa com seus amigos. Ricardo pede para André cuidar de sua segurança. Arthur, o Willy do pedaço, acaba dando as últimas notícias com Bárbara. Uri, Benjamin e Zoe aguardam ansiosos por novas notícias. Ricardo diz que irá para Nova York e pede para Isabela ficar em Roma. Benjamin e Zoe agradecem por estarem juntos. Ricardo e Ariela chegam a Nova York. Brenda, a Velma do Apocalipse, fica horrorizada com a destruição da empresa de Benjamin. Noah tenta obter notícias dos parentes. Ricardo se reúne com membros do conselho. Para se prevenir de um ataque tático de Ricardo Montana, a repórter Zoe resolve revelar para o mundo que ela está viva, que sobreviveu ao acidente aéreo. Benjamin diz que o plano de Zoe é arriscado. Aproveitando a guerra do momento, Ricardo Montana anuncia que a Nova Babilônia será o local mais seguro do planeta. No capítulo de quinta-feira, 15 de agosto, com a ajuda de Benjamin e Uri, Zoe planeja o melhor momento de reaparecer para todos. O falso profeta do Estefano se depara com a igreja da Sagrada Luz destruída e o religioso fica revoltado. Débora fica abalada com a morte trágica de Luca. Adriano Montana avisa que Ricardo mandou todos eles para a Nova Babilônia. Susana discute com Alan e se recusa a ir para a cidade do futuro. Noah diz para Dylan que precisa voltar para Jerusalém. Stella tenta tranquilizar Glória. Gideon diz que voltará para Jerusalém. Isabela acaba recebendo o apoio de Susana. Benjamin se despede de Zoe e deixa o acampamento com Uri. Ricardo diz que uma guerra maior está para começar. O policial César conversa com Guido e diz que Ricardo é o anticristo. Guido diz não acreditar nessa história. Dudu Poeira e Natália tentam organizar os presos na delegacia, que reclamam por falta de água. Brena, a Velma do Apocalipse, e o William HD ajudam a consertar André e Melina. Dissimulado, Ricardo Montana discursa sobre a Nova Babilônia. Isabela e Débora chegam à Cidade do Futuro. Alan Goodman elogia o projeto de Ricardo Montana, enquanto Adriano critica as atitudes do filho vilão do pedaço. O pastor Jonas fala sobre o apocalipse com seus familiares. Glória diz para Vitório que não seguirá para a igreja da Sagrada Luz. Marta estranha a ausência de Benjamin. Uri reencontra Dylan e diz ter muito a conversar. Stephanie, o falso profeta, diz que a marca de Ricardo será duradoura. Saulo fica mexido com as palavras ditas por Moisés e Elias, as duas testemunhas que foram arrebatadas no Antigo Testamento para o período do Apocalipse. Benjamin reencontra Susana e revela que Zoe está viva. Osiel diz que não quer mais Saulo perto das duas testemunhas. Susana pede explicação a seu filho Benjamin. No capítulo de sexta-feira, 16 de agosto, Ricardo Montana é surpreendido com a chegada de Ariela. A bruxa da Ariela,
avisa que o exército americano está se preparando para atacar a Líbia. Em conversa com Dylan, Uri diz que Ricardo Montana é a personificação do mal. Benjamin pede para Susana não contar nada a Isabela por enquanto. Os militares americanos se preparam para invadirem a Líbia. Ricardo não consegue falar com o general da missão e o anticristo fica irritado. O exército americano começa o ataque. O Arthur Pestana, o cara de William Bonner, noticia a guerra ao lado de Bárbara. Benjamin acaba seguindo para Jerusalém. Ricardo tenta convencer os líderes militares a recuarem, mas eles se recusam. Uma guerra acaba se iniciando. O pastor Jonas lidera uma vigília de oração. O delegado Guido fala sobre as consequências da guerra. O cientista Uri acaba se lembrando de Monique. Benjamin reencontra Joey no deserto. Tamar e Gideon temem os efeitos da guerra. Oziel discute com as duas testemunhas e o velho baixinho do pedaço acaba passando mal. Débora acaba brigando com Isabela por causa do novo confronto. Ricardo Montana acaba dizendo que os seres humanos buscarão apoio nele depois da guerra. Bombas são disparadas e atingem a Rússia. Os russos revidam o ataque e os Estados Unidos são atingidos. Diversos países são bombardeados durante a Terceira Guerra Mundial. Bárbara e Arthur noticiam os novos ataques. O caos toma conta no mundo afora. No Rio de Janeiro, a cidade nada maravilhosa, Robson atira bombas nos policiais. A delegacia fica lotada e o delegado Guido fica sem saber o que fazer. Estela e Felipe tentam controlar o movimento no Hospital Aiser. Susana e Tia Tira tentam salvar vidas. Alguns dias se passam. Na Nova Babilônia, a cidade do futuro, Ricardo Montana se reúne com outros líderes e fecha um falso acordo de paz. Comente aí qual nota merece a novela Apocalipse. Deixem os seus comentários.